Decolagem da 25ª missão do ônibus espacial. E ela já passou da O mundo sintonizou, prendendo a respiração, pronto para testemunhar um momento de triunfo. Um novo capítulo na exploração humana. 6. Temos a partida do motor principal. 4, 3, 2, 1 e decolagem. Em vez disso, tornou-se uma visão privilegiada da tragédia, transmitida em tempo real. Temos um problema, Bob. Parece que um dos sólidos pode ter perdido um propulsor de foguete sólido. Mas, e se a história que nos contaram não fosse toda a verdade? E se o desastre do Challenger fosse mais do que apenas uma falha catastrófica? E se fosse uma encoberta calculada por uma das administrações dos Estados Unidos? Uma descoberta recente, uma relíquia estranha ligada àquele dia, guarda segredos que ninguém deveria encontrar. O desastre poderia ter sido evitado? Que segredos foram enterrados com ele? Há uma versão da história do Challenger que você nunca ouviu. Venha, vamos descobri-la juntos. O mundo testemunhou um show de horror ao vivo no dia 28 de janeiro de 1986, quando o ônibus espacial Challenger explodiu logo após a decolagem. Mas antes daquele dia sombrio, houve a noite anterior, um dia que poderia ter mudado a história. O dia antes do desastre acontecer. Era como qualquer outra noite, mesma rotina. Os americanos estavam se preparando para dormir. Enquanto isso, um pequeno grupo de engenheiros na Morton Thiokol, a empresa responsável pelos propulsores de foguete sólido do ônibus espacial, estava travando uma luta desesperada. Eles não estavam lutando contra números ou prazos. Eles estavam tentando impedir um desastre que podiam ver chegando como um trem de carga. No centro daquela longa e tensa noite estava Bob Ebeling, um engenheiro sênior que carregaria o peso daquela noite pelo resto de sua vida. Ao lado de Roger Boyce Joly, Arne Thompson, Joel Mall e Brian Russell, Ebeling havia descoberto algo assustador, literalmente. Em 27 de janeiro de 1986, a previsão no Centro Espacial Kennedy indicava uma temperatura mínima de 18 graus Fahrenheit na hora do lançamento, as condições mais frias já registradas para um lançamento de ônibus espacial. Isso pode não parecer muito, mas, para esses engenheiros, era um sinal de alerta gritando em alto volume. Aqui está o que o público nunca soube. Os anéis de vedação de borracha, os pequenos selos cruciais nos foguetes auxiliares do ônibus espacial, não foram projetados para esse tipo de frio. E eles tinham os dados para provar isso. Não era apenas uma intuição ou um pior cenário rabiscado em um guardanapo. Eles tinham documentado erosão dos anéis de vedação, vazamento, fotos, resultados de testes, até mesmo modelos matemáticos. As evidências estavam por toda parte, e todas diziam a mesma coisa. Lançar naquele frio seria uma sentença de morte. Ebeling e sua equipe imploraram por um adiamento. Eles apresentaram seu caso, apoiados pela ciência, pela história, pelo medo. Mas a NASA disse não. Aquele não foi apenas uma decisão. Foi o primeiro passo em direção a uma das tragédias mais evitáveis na história espacial. Um gigante sob pressão. A ideia de adiar o lançamento? Impensável. Não porque fosse inseguro, mas porque a NASA estava encurralada pela pressão de todos os lados. O lançamento já havia sido adiado mais de uma vez, e outro atraso faria a agência parecer fraca, indecisa, até mesmo incompetente. Nos bastidores, as apostas eram tanto políticas quanto técnicas. Havia um foco nacional em Christa McAuliffe, a professora que se tornou astronauta destinada a inspirar uma geração. E com o discurso do Estado da União do presidente Reagan se aproximando rapidamente, a pressão para colocá-la no espaço a tempo era imensa. Adiar o lançamento. E a NASA arriscava não apenas um embaraço público, mas a perda de apoio e financiamento crítico do governo. Então, eles seguiram em frente, não porque fosse a escolha certa, mas porque voltar atrás parecia impossível. E o que aconteceu a seguir é talvez a parte mais assustadora de toda a história. Sob pressão direta da NASA, a gestão da Morton Thiokol tomou uma decisão que ecoaria em suas consciências por anos. Eles pediram aos engenheiros, às próprias pessoas que haviam levantado alertas, apresentado evidências e implorado por um adiamento, que saíssem da sala. Então, a portas fechadas e sem um único novo dado ou análise de engenharia, eles reverteram a recomendação original. Aprovaram o lançamento assim mesmo. As pessoas que melhor entendiam o perigo, os engenheiros, foram efetivamente silenciadas.
Eles saíram daquela sala sabendo exatamente o que aconteceria a seguir. E ainda assim, a contagem regressiva continuou. A professora no espaço, Krista McAuliffe, era uma professora escolhida como parte dos membros da tripulação do ônibus espacial Challenger. Mas sua história é mais trágica do que inspiradora. É um conto de advertência sobre a pressão política sobrepondo-se aos protocolos de segurança. O programa Professor no Espaço foi uma ideia do presidente Reagan, concebida para restaurar o interesse público no programa espacial e demonstrar que as viagens espaciais haviam se tornado rotineiras o suficiente para civis. Mas aqui está o que a NASA nunca divulgou. A seleção de um professor para esta missão criou uma pressão política sem precedentes que comprometeu as decisões de segurança. McAuliffe não era apenas mais um membro da tripulação. Ela era um símbolo da educação e realização americana. Sua presença no ônibus espacial significava que milhões de estudantes assistiriam ao lançamento ao vivo. E isso deveria criar um espetáculo midiático que a NASA não podia se dar ao luxo de adiar. Originalmente, a data de lançamento do ônibus espacial era janeiro, mas atrasos devido ao clima e problemas técnicos o adiaram repetidamente. E a cada atraso, a pressão política aumentava exponencialmente. O presidente Reagan tinha planejado mencionar a missão durante seu discurso sobre o Estado da União em janeiro. Mas isso só conseguiu criar um prazo artificial que não tinha nada a ver com a prontidão do ônibus espacial. O que é ainda mais chocante é que McAuliffe não deveria ser a primeira escolha da NASA. Inicialmente, candidatos com formações mais técnicas eram considerados uma escolha melhor. Mas, novamente, considerações políticas prevaleceram. O programa Professor no Espaço foi projetado mais para relações públicas do que para avanço científico. Mas, mesmo assim, outro atraso após as preocupações serem levantadas seria um pesadelo. Anteriormente, a NASA havia lançado com sucesso várias missões de ônibus espaciais, criando uma falsa sensação de confiança de que o sistema de ônibus espaciais estava totalmente operacional e seguro. Mas talvez a atualização mais trágica seja que a própria McAuliffe estava ciente dos atrasos e da pressão em torno de sua missão. Em entrevistas realizadas apenas alguns dias antes do lançamento, ela expressou tanto entusiasmo quanto nervosismo em relação ao voo. Ela vinha treinando por quase um ano e estava totalmente comprometida com os objetivos educacionais da missão. No final, sua confiança na NASA e no governo tornou-se sua ruína. Um dia que abalou o mundo. Na manhã do lançamento, o Challenger se erguia contra o céu pálido da manhã como uma catedral tecnológica. Mas, mesmo à distância, a tripulação podia ver que algo estava errado. O ônibus espacial estava coberto de gelo. Mas, apesar disso, a ordem de lançamento já havia sido dada. Um por um, eles entraram no compartimento da tripulação do Challenger com Scobie e Smith, tomando suas posições no convés de voo, cercados por centenas de interruptores, medidores e telas de computador. Atrás deles, os especialistas da missão acomodaram-se em seus assentos, passando pelas listas de verificação finais com a precisão metódica que manteve o programa do ônibus espacial seguro por 20 voos anteriores. À medida que a contagem regressiva entrava em sua fase final, a comunicação por rádio entre o ônibus espacial e o controle da missão era clara, eficiente e rotineira. Atualizações meteorológicas confirmaram o que todos já sabiam: estava frio, mais frio do que qualquer lançamento anterior do ônibus espacial. Mas as equipes de inspeção de gelo haviam liberado o veículo para o voo. O oficial de segurança de alcance deu o sinal verde. O diretor de voo consultou sua equipe e recebeu aprovação unânime. Todos os sistemas estavam funcionando normalmente. No compartimento de passageiros, Krista McAuliffe revisou seus planos de aula uma última vez. Em apenas algumas horas, ela estaria flutuando em gravidade zero, conduzindo a primeira aula de sala de aula do espaço. Após a decolagem, o Challenger acelerou 7 seres humanos de 0 a 160 km por hora em 6 segundos. Tudo estava ocorrendo normalmente. O ônibus espacial estava funcionando perfeitamente, seus sistemas operando dentro dos parâmetros de design. Na sala de controle da missão, os controladores de voo monitoravam centenas de fluxos de dados, todos mostrando desempenho nominal. Mas, a 900 milhas de distância, em Utah, Roger Boisjoli estava sentado em seu escritório, olhando para uma tela de televisão, sabendo que em algum lugar na complexidade incompreensível do sistema de propulsão do Challenger, as vedações de borracha já estavam falhando. 46 mil pés, viajando a quase 2.000 milhas por hora, o Challenger encontrou a pior combinação possível de forças aerodinâmicas e estresse estrutural. O anel de vedação falhou, exatamente como Boisjoli havia previsto, permitindo que gás superaquecido escapasse do propulsor sólido direito.
Esse gás escapando estava queimando a estrutura de suporte do tanque externo de combustível por mais de 1 minuto, invisível para a tripulação, indetectável pela maioria dos sensores do ônibus espacial. O tanque estava estruturalmente comprometido, mas não explodiu. Ele se rompeu, liberando 500 mil de galões de hidrogênio líquido e oxigênio na atmosfera. A reação química criou uma bola de fogo espetacular, que fez o mundo acreditar que era uma explosão. O próprio ônibus espacial e a cabine que transportava a tripulação se separaram dessa bola de fogo completamente intactos. Por vários segundos, o Challenger continuou voando, seus pilotos provavelmente inconscientes de que não estavam mais conectados à sua fonte de combustível. O compartimento da tripulação caiu milhares de pés em 2 minutos e 45 segundos. Quando o compartimento da tripulação finalmente atingiu o Oceano Atlântico, 7 sonhos terminaram e uma nação ficou em choque. Uma evidência do passado. A falha do anel O não foi um problema mecânico aleatório que surgiu no último minuto. Foi uma consequência previsível de um design falho e testes inadequados que os engenheiros vinham documentando há anos. Os propulsores de foguete sólido do ônibus espacial eram montados em segmentos, com cada junta selada por 2 anéis de borracha gigantes, um selo primário e um secundário. Em teoria, se o selo primário falhasse, o secundário impediria a fuga de gases quentes. Agora, aqui está a falha crítica que a administração da NASA não queria reconhecer. Tanto os anéis de vedação primário, quanto o secundário na junta de campo do propulsor de combustível sólido direito foram queimados por gases quentes. Boyce Joly, um dos engenheiros, vinha realizando testes extensivos sobre o desempenho dos O-Rings desde 1985. Seus dados mostraram uma correlação clara entre a temperatura e a eficácia da vedação. Em temperaturas abaixo de 65 graus Fahrenheit, a borracha ficava tão rígida que não conseguia manter a compressão adequada da vedação. A 32 graus ou abaixo, a temperatura esperada na manhã do lançamento, os O-Rings seriam praticamente inúteis. Junto com esta notícia, havia um fato ainda mais chocante. Houve danos nos O-Rings em voos anteriores, e a NASA tinha evidências de todos eles. O que isso provava era que não eram incidentes isolados, mas sinais de alerta de um problema recorrente. A evidência mais condenatória veio de uma análise pós-voo da missão STS-51C, em janeiro de 1985. Esta missão foi lançada em um clima relativamente frio, a 53 graus Fahrenheit, e sofreu o dano mais severo nos anéis de vedação até o momento. O anel de vedação primário foi completamente erodido e o selo secundário mostrou danos significativos. Se a perfuração tivesse sido apenas um pouco pior, aquele ônibus espacial também teria explodido. Os engenheiros da Morton Thiokol criaram apresentações detalhadas mostrando isso. Eles tinham análises estatísticas, cálculos de engenharia e evidências fotográficas provando que lançamentos em clima frio eram inaceitavelmente perigosos. Mas a administração da NASA descartou essas preocupações como não conclusivas e argumentou que o ônibus espacial já havia voado com sucesso em clima frio antes. No entanto, esse argumento revelou uma compreensão fundamentalmente errada da avaliação de risco. Só porque lançamentos anteriores em clima frio não resultaram em falhas catastróficas, não significava que eram seguros. Simplesmente significava que tiveram sorte. Os engenheiros entendiam essa distinção, mas a administração optou por interpretar o sucesso passado como prova de segurança futura. Talvez o mais perturbador de tudo fossem os próprios protocolos de segurança da NASA, que exigiam que qualquer modo de falha, de ponto único, fosse eliminado do design do ônibus espacial. O sistema de anéis de vedação foi classificado como um componente de criticidade 1, o que significa que sua falha resultaria na perda do veículo e da tripulação. Apesar dessa classificação, a NASA continuou a operar com uma deficiência conhecida no design do selo, intencionalmente preparando uma tripulação para um desastre fatal. A tripulação que morreu 2 vezes. Um dos mitos mais persistentes sobre o desastre do Challenger é que a tripulação morreu instantaneamente quando o ônibus espacial explodiu. Essa mentira reconfortante foi propagada pela NASA e por meios de comunicação para poupar as famílias e o público de uma verdade mais horrível. Análises recentes dos destroços recuperados e dos dados de voo revelam uma realidade muito mais trágica. A explosão que os espectadores viram na televisão não foi realmente uma explosão no sentido tradicional. Foi uma ruptura estrutural após o rompimento do tanque externo de combustível. Essencialmente, o ônibus espacial se desintegrou, mas o excesso de combustível reagindo com oxigênio
causou um incêndio significativo que parecia uma explosão. O compartimento da tripulação permaneceu em grande parte intacto durante essa ruptura inicial e continuou subindo por mais 25 segundos antes de começar sua descida fatal em direção ao oceano. Isso significa que os 7 membros da tripulação provavelmente estavam conscientes e cientes durante pelo menos parte de sua queda de 3 minutos de 65 mil pés até a superfície do oceano. Pacotes de ar de emergência encontrados nos destroços mostraram que pelo menos 3 membros da tripulação haviam ativado seus suprimentos de oxigênio, indicando que estavam vivos e tentando responder à emergência. O compartimento da tripulação atingiu o oceano a aproximadamente 200 milhas por hora, gerando uma força de impacto muito além dos limites de sobrevivência humana. Mas o conhecimento de que esses indivíduos corajosos podem ter estado conscientes durante a queda adiciona uma camada adicional de tragédia a uma história já devastadora. Imagine esse cenário: estar em um ônibus espacial condenado desde o início, sobreviver à ruptura inicial, caindo livremente em uma cabine sem motor, sem comunicações e orientação do resto do mundo, apenas para enfrentar a morte de uma maneira horrível. As últimas palavras, arrepiantes. O comandante Dick Scobie, o piloto Michael Smith, os especialistas de missão Judith Resnick, Ellison Onizuka e Ronald McNair, o especialista de carga Gregory Jarvis e a professora Krista McAuliffe mereciam melhor. Eles confiaram nas garantias da NASA de que o ônibus espacial era seguro e confiável. Eles não tinham como saber que os engenheiros estavam desesperadamente tentando evitar suas mortes, enquanto a administração ignorava avisos críticos de segurança. A recuperação do compartimento da tripulação levou 73 dias e custou milhões de dólares. Quando finalmente foi trazido à superfície, os investigadores encontraram evidências de que a tripulação havia tentado retomar o controle da situação. Os interruptores tinham sido movidos para posições de emergência e os procedimentos de emergência tinham sido iniciados. Esta evidência contradiz as alegações iniciais da NASA de que a tripulação não estava ciente do desastre. Na realidade, eles provavelmente experimentaram um período aterrorizante de consciência enquanto sua nave se despedaçava ao redor deles. Relatórios mostraram que o piloto gritou em seus momentos finais, indicando que de alguma forma sabiam que estavam condenados. Uma decisão fatal. O desastre do Challenger não foi apenas uma falha técnica, foi o resultado de uma cultura corporativa que priorizou o cronograma e o orçamento em detrimento da segurança humana. A relação entre a NASA e seus contratantes na década de 1980 criou uma tempestade perfeita de incentivos conflitantes que tornaram a tragédia inevitável. Morton Thiokol estava sob enorme pressão financeira para manter seu contrato com a NASA. O programa de propulsores de foguetes sólidos valia centenas de milhões de dólares, e quaisquer atrasos significativos ou preocupações de segurança poderiam comprometer negócios futuros. Isso criou uma cultura onde as preocupações de engenharia eram vistas como obstáculos à lucratividade em vez de considerações essenciais de segurança. Documentos internos da empresa, revelados durante audiências no Congresso, mostram que os executivos da Morton Thiokol estavam mais preocupados com o relacionamento com a NASA do que com as implicações de segurança de seus produtos. A pressão funcionou exatamente como pretendido. Jerry Mason, vice-presidente sênior da Morton Thiokol, tomou a fatídica decisão de ignorar seus engenheiros e aprovar o lançamento. Em depoimento perante a Comissão Rogers, Mason admitiu que sua decisão foi baseada em manter boas relações com a NASA em vez de considerações técnicas. Mas a própria cultura da NASA era igualmente problemática. A agência havia evoluído de uma organização focada em missões da era Apollo para uma instituição burocrática mais preocupada com a sobrevivência política do que com a exploração. Cortes no orçamento ao longo dos anos 1970 e início dos anos 1980 tinha forçado a NASA a justificar o programa do ônibus espacial com base em voos rotineiros e frequentes, em vez de realizações extraordinárias. Isso criou o que os investigadores mais tarde chamaram de pressão de cronograma, uma fixação organizacional em cumprir datas de lançamento independentemente da prontidão técnica. A NASA havia prometido ao Congresso e ao público que o ônibus espacial voaria pelo menos 24 vezes por ano, tornando as viagens espaciais tão rotineiras quanto a aviação comercial. Este cronograma ambicioso exigia atalhos nos testes, manutenção e protocolos de segurança. O aspecto mais revelador da cultura corporativa da NASA foi revelado em comunicações internas durante as semanas que antecederam o lançamento do Challenger. Os funcionários discutiram o problema de percepção criado por atrasos repetidos, com alguns sugerindo que outro adiamento prejudicaria a credibilidade do programa junto ao Congresso e ao público.
Lawrence Mulloy, gerente do projeto de propulsores da NASA, personificava esse pensamento equivocado. Quando os engenheiros da Morton Thiokol apresentaram suas preocupações com a temperatura, Mulloy respondeu pedindo que provassem que era inseguro lançar, em vez de exigir que a NASA provasse que era seguro. Essa inversão do ônus da prova representava uma corrupção fundamental da ética da engenharia. A verdade permanece que tanto a NASA quanto a Morton Thiokol tinham engenheiros competentes e dedicados que entendiam os riscos e tentaram prevenir o desastre. Mas as estruturas corporativas e as pressões culturais suprimiram sistematicamente sua expertise em favor do cumprimento de cronogramas e da satisfação do cliente. As tentativas de encobrimento. No rescaldo imediato do desastre do Challenger, a NASA lançou o que só pode ser descrito como um esforço coordenado para controlar a percepção pública e minimizar a responsabilidade organizacional. Esta tentativa de encobrimento revela como a autopreservação institucional pode corromper até as organizações científicas mais prestigiadas. Dentro de horas após o desastre, os oficiais da NASA já estavam elaborando pontos de discussão que minimizavam o papel da falha organizacional. Os comunicados de imprensa iniciais descreveram a explosão como uma anomalia e sugeriram que tais incidentes eram um risco inevitável da exploração espacial. Não houve menção aos avisos de engenharia que foram ignorados ou às pressões políticas que influenciaram as decisões de lançamento. O aspecto mais chocante da resposta da NASA foi a supressão sistemática de documentos internos que revelavam a extensão das preocupações antes do lançamento. Os engenheiros da Morton Thiokol foram instruídos a não discutir sua análise de temperatura com os investigadores, e os oficiais da NASA alegaram que as preocupações técnicas haviam sido adequadamente tratadas através dos processos normais de revisão. Esta estratégia de obstrução quase funcionou. A cobertura inicial da mídia focou na complexidade técnica das viagens espaciais e nos riscos inerentes à exploração. Só quando jornalistas investigativos começaram a questionar as inconsistências na linha do tempo oficial da NASA, que a verdade começou a emergir. O avanço ocorreu quando Alan MacDonald, diretor do projeto de motores de foguete sólido da Morton Thiokol, decidiu romper com o grupo e testemunhar honestamente perante a Comissão Rogers. MacDonald revelou que se recusou a assinar a recomendação de lançamento no dia 27 de janeiro e esteve presente durante a teleconferência acalorada com os oficiais da NASA. O testemunho de MacDonald abriu as comportas. Outros engenheiros começaram a se manifestar com seus próprios relatos de avisos ignorados e preocupações suprimidas. Roger Boisjoli forneceu à comissão sua análise detalhada de temperatura e fotografias dos danos nos anéis de vedação de voos anteriores. Mas as tentativas de encobrimento da NASA não terminaram com a investigação da Comissão Rogers. A agência continuou a minimizar o papel da falha organizacional em seus relatórios oficiais e materiais de treinamento por anos depois. Não foi até o desastre do Columbia, em 2003, que a NASA finalmente reconheceu os problemas culturais sistêmicos que contribuíram para ambas as tragédias. O aspecto mais perturbador do encobrimento da NASA foi o tratamento dos engenheiros denunciantes. Tanto Alan MacDonald quanto Roger Boisjoli enfrentaram retaliação profissional por seu testemunho honesto. MacDonald foi rebaixado e transferido para responsabilidades menores, enquanto Boisjoli foi ostracizado pelos colegas e acabou deixando a indústria aeroespacial completamente. Essa retaliação enviou uma mensagem clara a outros potenciais denunciantes. Dizer a verdade sobre preocupações de segurança destruiria sua carreira. Falando em carreiras, não se esqueça de curtir este vídeo para salvar a nossa, enquanto falamos sobre os heróis não reconhecidos do desastre do Challenger. Histórias não contadas e heróis desconhecidos. Por trás das falhas corporativas e pressões políticas que levaram ao desastre do Challenger estavam engenheiros individuais que arriscaram suas carreiras para prevenir a tragédia. Suas histórias representam o melhor da ética em engenharia e o pior da disfunção organizacional. Bob Ebeling foi um dos 5 engenheiros de foguetes propulsores de um contratante da NASA que tentou impedir o lançamento do ônibus espacial Challenger em 1986, que explodiu apenas 73 segundos após o início do voo. Pelo resto de sua vida, Ebeling carregou o peso de sentir que não havia feito o suficiente para prevenir o desastre. Em uma entrevista de 2016, apenas meses antes de sua morte, Ebeling revelou o impacto emocional do desastre do Challenger. Em suas declarações,
Ele refletiu sobre a posição impossível em que engenheiros éticos se encontraram ao enfrentar a pressão organizacional para permanecerem em silêncio. Por outro lado, a história de Roger Boisjoli é igualmente trágica. Como principal especialista em anéis de vedação, ele tinha o entendimento mais detalhado dos problemas de vedação e vinha documentando suas preocupações há meses. Seu memorando de julho de 1985, prevendo uma catástrofe de alta magnitude, foi uma tentativa desesperada de forçar a NASA a abordar as deficiências conhecidas no design do ônibus espacial. Após o desastre, Boisjoli tornou-se um defensor vocal da ética, na engenharia e da responsabilidade corporativa. Ele testemunhou perante o Congresso, falou em universidades e escreveu extensivamente sobre as obrigações morais dos engenheiros de priorizar a segurança pública sobre a lealdade corporativa. Mas sua denúncia teve um custo pessoal enorme. Ele foi efetivamente colocado na lista negra da indústria aeroespacial e lutou contra a depressão e o estresse pós-traumático por anos. A história de Alan MacDonald é talvez o exemplo mais inspirador de coragem moral em toda a saga do Challenger. Como representante da Morton Thiokol no Centro Espacial Kennedy, MacDonald estava em uma posição única de poder interromper o lançamento, mesmo após a aprovação da gestão de sua empresa. Na manhã de 28 de janeiro, ele se recusou a assinar a certificação final de prontidão para voo, dizendo aos oficiais da NASA que não seria responsável por matar a tripulação. Mas o protesto de MacDonald foi anulado pela administração da NASA, que encontrou outros funcionários dispostos a assinar a documentação necessária. O lançamento prosseguiu apesar de suas objeções, confirmando suas preocupações da maneira mais trágica possível. O que torna esses engenheiros verdadeiros heróis é a combinação de expertise técnica e clareza moral. Eles entendiam tanto os riscos específicos de lançamentos em clima frio, quanto as implicações éticas mais amplas de prosseguir, apesar dos perigos conhecidos. Seus avisos não eram baseados em teorias abstratas ou especulações excessivamente cautelosas. Eles estavam fundamentados em análises de engenharia sólidas e experiência profissional. A descoberta que começou tudo. O mistério do ônibus espacial Challenger permaneceu o que era por muito tempo: um mistério. Mas tudo isso mudou quando uma descoberta que ninguém esperava surgiu do nada. Após o trágico evento, a NASA lançou uma tentativa de resgate que apenas recuperou os corpos da tripulação e partes do ônibus espacial que puderam ser encontradas. O resto foi deixado ao destino, pois afundaram no fundo do oceano. Em uma reviravolta surpreendente do destino, uma peça de 6 metros do ônibus espacial foi descoberta em 2022, décadas após os destroços iniciais. Esta peça foi descoberta por uma equipe de filmagem que estava explorando o fundo do oceano e documentando suas descobertas para um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Imagine a surpresa deles ao se depararem com um grande fragmento da nave Challenger. A marca da NASA nos azulejos de água era inconfundível, e quando eles emergiram, essa peça foi confirmada como parte da nave malfadada que caiu ao decolar. Por um lado, essa descoberta foi uma coisa boa. Por outro lado, trouxe de volta memórias de vidas perdidas, especialmente a de Christa McAuliffe. No entanto, a NASA reconheceu essa descoberta e anunciou que ela permanecerá intocada no local como um lembrete solene daqueles que perderam suas vidas, e de um dia trágico na história dos voos espaciais. As consequências que mudaram a NASA para sempre. O desastre do Challenger forçou a NASA a confrontar falhas fundamentais em sua cultura organizacional e práticas técnicas. As mudanças que se seguiram foram abrangentes e duradouras, iniciando um processo que transformou a forma como a agência abordava segurança, avaliação de riscos e tomada de decisões. A mudança mais visível foi o redesenho completo das juntas dos propulsores de foguetes sólidos. Engenheiros da Morton Thiokol, trabalhando sob intensa pressão, desenvolveram um novo design de junta que eliminou os problemas de sensibilidade à temperatura que causaram a explosão do Challenger. O novo design incluía anéis U adicionais, geometria de junta aprimorada e protocolos de teste extensivos. Mas não parou por aí. As mudanças técnicas foram apenas parte da transformação da NASA. A agência estabeleceu novas organizações de supervisão de segurança, incluindo o Escritório de Segurança, Confiabilidade e Garantia de Qualidade, que reportava diretamente ao administrador da NASA, em vez de aos gerentes de programa. Essa mudança organizacional foi projetada para garantir que as preocupações com a segurança recebessem atenção de alto nível, em vez de serem filtradas pela gestão de programas.
A NASA também implementou novos processos de tomada de decisão que exigiam a aprovação explícita de múltiplos níveis de gestão antes de prosseguir com lançamentos em condições marginais. Esses processos foram projetados para evitar o tipo de tomada de decisão apressada que caracterizou a noite anterior ao lançamento do Challenger. O relacionamento da agência com os contratantes também mudou significativamente. Novos requisitos contratuais exigiam que preocupações de engenharia fossem comunicadas diretamente à NASA, em vez de serem filtradas pela gestão dos contratantes. Essa mudança foi especificamente projetada para evitar a supressão de dissidências de engenharia que havia ocorrido na Morton Thiokol. Talvez mais importante, a NASA começou a reconhecer os riscos inerentes ao voo espacial, em vez de promover o ônibus espacial como um sistema de transporte rotineiro. Essa mudança cultural se refletiu em cronogramas de voo mais conservadores, avaliações de risco mais detalhadas e uma comunicação mais honesta sobre os perigos enfrentados pelas tripulações de astronautas. O programa do ônibus espacial retomou os voos em setembro de 1988, com o lançamento bem-sucedido do Discovery, na missão STS-26. O intervalo entre o Challenger e o retorno ao voo foi a suspensão mais longa de um programa dos Estados Unidos. Voo espacial humano. No entanto, as mudanças implementadas após o Challenger não foram suficientes para prevenir todas as tragédias futuras. O desastre do Columbia, em 2003, revelou que a NASA havia retornado a muitos dos mesmos padrões culturais que contribuíram para o Challenger, incluindo a normalização da desviança, pressão de cronograma e supressão de preocupações de engenharia. Então, isso significa que a NASA não aprendeu com seus erros passados? Talvez nunca saibamos. Se você gostou deste vídeo, clique no botão de inscrever-se para ser notificado sobre mais vídeos interessantes como este. Obrigado por assistir. Vejo você no próximo vídeo.